Boa tarde. A redução da maioridade penal para 16 anos em casos específicos foi debatida em audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, a Constituição brasileira, o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente consideram inimputáveis todos os menores de 18 anos. Isso significa que, se eles cometem algum crime ou contravenção, não podem ser punidos da mesma forma que um adulto. A redução na idade de responsabilidade penal é uma polêmica que se arrasta há décadas e divide opiniões em vários setores da sociedade. Essa advogada perdeu o filho de 19 anos. Ele foi morto, vítima do latrocínio praticado por um menor de 17 anos, 11 meses e 27 dias. Por 3 dias, ele não sabia o que ele fazia. 3 dias depois, ele sabia o que ele fazia. A gente vai acreditar que a criminalidade vai cessar a partir do momento que, com 16 anos, eu coloque atrás das grades. Eu vou reforçar, vou fortalecer as organizações criminosas, porque elas adoram quando chega mais 10, 20. E se chega pobre, melhor ainda. Eu acho que a redução, ela é viável, ela é necessária, ela precisa vir para se adequar à realidade criminal de hoje, só que ela deve vir dentro de um pacote de medidas sociais, que invista na família, que invista nas políticas públicas primárias, na saúde, na educação. Eu entendo que nós precisamos ter uma legislação para dar um tratamento especial a essa faixa de transição, uma vez que eu entendo que é mais ou menos consensual no mundo inteiro, que infância fica fora, adulto fica dentro e os adolescentes precisam estar no meio caminho aí, que aí vai depender da legislação de cada país para adequar ao momento que essa pessoa está vivendo. Em 2015, a Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O texto, que está agora em debate no Senado, prevê que essa redução aconteça em casos específicos, como crime hediondo, homicídio doloso ou lesão corporal seguida de morte. Além da polêmica sobre reduzir ou não a idade penal, a mudança na Constituição divide juristas. Alguns defendem que ela viola direitos e garantias individuais, cláusula pétrea da Constituição. Está no núcleo da Constituição, como estão as garantias do Estado de Direito, a questão dos valores humanos. Está certo, está errado, mas o legislador consagrou isso. Colocou lá aos 18 anos. Então, portanto, acredito que, ideologicamente, concordemos ou não com isto, esta é cláusula pétrea. Não me parece haver violação à cláusula pétrea, esculpida no inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60. E eu digo isso com todo respeito, respeitando as opiniões divergentes, que também se fundamentam em argumentos sólidos, mas o fato é que a redução de 18 para 16 parece não retirar, não subverter o núcleo essencial protetivo do princípio da dignidade da pessoa humana que nós enxergamos lá no artigo 228, redação originária da Constituição. Seguem para a Comissão de Constituição e Justiça 2 projetos de lei aprovados hoje na Comissão de Direitos Humanos. Um que beneficia pessoas autistas e outro com medidas de proteção à criança e ao adolescente vítimas de violência doméstica e familiar. Pelo texto aprovado, a autoridade judiciária poderá afastar o agressor da casa onde vivem os menores e deverá comunicar ao Ministério Público para que sejam tomadas providências. Além disso, os conselhos tutelares deverão funcionar com plantões. A ideia do projeto surgiu na CPI dos maus-tratos contra crianças e adolescentes. De fato, o abuso e a violência contra menores de idade está em franco crescimento e, infelizmente, não é raro. Na realidade, mais de 80% dos casos, o agressor se encontra em casa. Os senadores também aprovaram um projeto para instituir a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, gratuita e com validade de 5 anos. Além disso, os cinemas ficam obrigados a reservar uma sessão mensal para pessoas com autismo.
A carteira não é apenas importante, é verdadeiramente essencial, principalmente em estabelecimentos comerciais ou públicos, em particular os de saúde. O projeto, portanto, mostra-se meritório ao dar o necessário reconhecimento à pessoa com esse transtorno, assegurando-lhe um importante direito que lhe promoverá maior inclusão social, que é o que, afinal, todo ser humano deseja, ser acolhido e respeitado em sua essência. Capazes de transportar cargas e passageiros com muito mais segurança e economia, os trens praticamente pararam no tempo. Hoje, a malha ferroviária em atividade permanece nos mesmos níveis do início da década de 90. A Comissão de Infraestrutura colocou em debate uma proposta capaz de atrair novos investidores para o setor. Aumento dos preços dos combustíveis, ameaça de desabastecimento, queda do produto interno bruto. A greve dos caminhoneiros em maio de 2018 deixou evidente que o país depende e muito do transporte rodoviário. O trem é mais barato e mais seguro que o caminhão. Segundo dados do governo federal, as ferrovias brasileiras transportam apenas 15% das cargas em termos de tonelagem por quilômetro útil. Temos apenas pouco mais de 10 mil quilômetros de ferrovias em atividade. Um projeto de lei do Senado Federal pretende atrair investimentos privados para a construção da infraestrutura necessária. A proposta do senador José Serra foi debatida em audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Técnicos e especialistas de alto nível analisaram experiências de outros países com foco na melhoria da qualidade de vida das populações beneficiadas. Dentro do desenvolvimento do sistema de transporte sobre trilho, aquelas estações que têm uma movimentação maior de passageiros, ela também pode ser muito bem um sistema de inclusão social, porque ao lado dessas estações pode o privado, dentro daquilo que ele vai desenvolver lá no programa, e a regra do jogo, quem estabelece somos nós, poder concedente, que ele tenha que construir também centros de lazer, centros para criança, unidades poliesportivas, onde traga o trem como um fator de inclusão social. A Constituição não diz se a atividade ferroviária ela é serviço público. O que a Constituição diz é que ela é um serviço e ela pode ser explorada mediante concessão, permissão ou autorização. Cabe ao legislador, no nosso caso aqui ao Congresso Nacional, definir se um determinado serviço vai ser explorado no regime privado, que é o regime de autorização. Nesse caso, ele não vai ser um serviço público, ele vai ser explorado no regime privado, ou se ele vai ser explorado no regime público, e aí o regime público nós temos uma bipartição, permissão ou concessão. É o Congresso Nacional que vai decidir isso. Presidente eventual da comissão, o senador Jean Paul Prats lamentou a ausência das empresas privadas do setor. As entidades, os entes que serão regulados e atingidos diretamente por esses poucos artigos dessa nova lei que tratam desse segmento, mas infelizmente, talvez por impossibilidade, eu não sei, não houve justificativa, mas não vieram, mas eu registro que foram convidados, portanto tiveram essa oportunidade de apresentar esses comentários e eu aguardo, então, claro, abertamente aqui, o gabinete está à disposição para recebê-los em separado, se assim preferirem. Garantir maior presença feminina no Legislativo brasileiro foi o tema de um debate nesta manhã aqui no Senado. O primeiro simpósio internacional sobre a importância da mulher na construção de um parlamento democrático contou com a participação de autoridades, parlamentares e especialistas. O evento foi promovido pelo senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, e pela Procuradoria Especial da Mulher no Senado. Como elevar o percentual de participação feminina nas diferentes esferas do poder no país? Esse questionamento norteou as discussões no simpósio internacional realizado no Senado. O evento serviu também para debater projeto que busca garantir um percentual mínimo de vagas para as mulheres nas duas casas do Congresso Nacional. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, reforçou a importância das leis para assegurar direitos, mas lembrou que muitas vezes as regras não são cumpridas e a prática termina exigindo novas normas. Temos uma legislação desde 1996 que estabelece a ação afirmativa para que as mulheres tenham uma participação mais efetiva nos cargos estatais políticos de eleição.
E por isso mesmo é preciso que a gente pergunte por que ainda não chegamos a ter o cumprimento integral. Na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, eu passei a conviver com uma jurisprudência que firmamos no sentido de devolver aos partidos políticos que não cumpriam os 30% de apresentação de candidatos, e o argumento sempre, e a justificativa dos partidos é que as mulheres não disputavam, as mulheres não se apresentavam, e por isso mesmo não se cumpria a legislação. Não cumpriam a legislação porque aquelas que se candidatam não tinham nem as mesmas possibilidades, nem o mesmo financiamento. Precisou de vir uma lei para também garantir esta possibilidade de um tratamento igual. E o preconceito é muito grande sobre as mulheres. Não adianta falar que é. Na política, principalmente, eu vou falar da política. A hora que você tem, que tinha de ter 30% das candidatas para as mulheres, não achava realmente, porque a disputa é desigual. Pela proposta do senador, nas eleições para a Câmara dos Deputados, Assembleias Estaduais e Câmaras de Vereadores, pelo menos 30% das vagas serão ocupadas por pessoas de sexos distintos. E na renovação de 2/3 do Senado, deve ser garantida a eleição de um representante de cada sexo, ou seja, as mulheres poderão chegar a ocupar 27 assentos na casa. A relatora, senadora Rose de Freitas, disse que a proposta poderá ser votada nas próximas semanas na Comissão de Constituição e Justiça. Já relatei seu projeto, já entreguei, vai ser votado na semana que vem ou outra. Eu quero a paridade. Já que eu tenho 100 anos, e são 100 anos de luta, eu só quero a paridade. Nas últimas décadas, com os avanços na medicina, a expectativa de vida aumentou em todos os continentes. Novos medicamentos, diagnósticos mais precisos, enfim, um progresso considerável. Na série sobre o trabalho do futuro, vamos conferir uma cirurgia de precisão executada numa perfeita parceria entre o homem e o robô. O cérebro humano é o órgão mais perfeito na natureza. Não por acaso, ele sempre foi considerado um modelo e também o adversário a ser batido pela inteligência artificial. Mas no futuro do trabalho é importante que homem e máquina trabalhem juntos, como nesse exemplo que nós vamos ver a seguir. Se o tema é o progresso na medicina, hoje a cirurgia robótica permite intervenções com maior precisão e segurança para os pacientes. Sempre foi uma dificuldade para o cirurgião operar a próstata pela localização. A gente tem pouco espaço para trabalhar manualmente ali. Se a pessoa ainda é obesa, a pelve é estreita, a dificuldade é maior. Além disso, a próstata é cercada de estruturas muito delicadas, ela está sobre o reto, o nervo responsável pela ereção passa junto a ela, então tudo isso dificulta a manipulação do tecido. Com a cirurgia robótica, você consegue trabalhar nesse espaço de forma muito mais fácil. O Dr. Rogério compara a capacitação nesse novo recurso ao treinamento dos pilotos de aviação. Para operar o robô, é necessário que o cirurgião seja certificado, primeiro no Brasil, depois nos Estados Unidos. O médico, porém, faz questão de destacar que se a máquina representa um avanço, o compromisso e a responsabilidade profissional são características exclusivas dos humanos. A técnica não se sobrepõe ao técnico. Não deixe que as imposições de mercado, porque o robô é um atrativo mercadológico muito grande, que isso se sobreponha à análise de quem é o seu cirurgião, como é a formação dele, de onde ele veio, né? Qual é o histórico, porque isso pesa muito mais do que a técnica, na verdade. Daqui a pouco a mecanização vai ser do nosso próprio corpo, quem sabe? A gente vai ter braço robótico, uma perna robótica, uma coluna robótica, então assim, vai mudar muito. A mudança já foi muito grande, né, nesse século passado para agora. Você imagina a velocidade que não vai ser agora nessa quarta revolução. Você pode rever este e todos os vídeos da série sobre o futuro do trabalho no canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima! Nosso entrevistado de hoje é o senador Nelsinho Trade. Ele fala da rota bioceânica que vai do Porto de Santos, em São Paulo, ao Porto de Antofagasta, no Chile, passando por Argentina e Paraguai. Para Nelsinho Trade, esse projeto vai ser um grande propulsor do desenvolvimento econômico da região,
Bom para agronegócio, exportações e turismo. Olá! A ligação rodoviária entre os oceanos Atlântico e Pacífico, ou a rota bioceânica, é uma das prioridades do mandato do senador Nelsinho Trade, nosso convidado. Seja bem-vindo, senador. Obrigado, Renata. Meus cumprimentos a você pelo programa, a todos os telespectadores, os internautas. Estamos aqui à disposição para explicar melhor o que significa isso e interagir com as pessoas que estão participando. Senador, o senhor tomou posse no Parlasul, o Parlamento do Mercosul, e já levou na primeira reunião como pauta a construção do corredor rodoviário bioceânico, né? A rota de integração latino-americana. Como é que foi a receptividade da proposta? Olha, para minha surpresa agradável, foi muito positiva. Por quê? No nosso país existem mais de uma rota que tem esse objetivo. Tem uma lá no norte, passando pelo Peru, tem a nossa... Saindo do Acre, né? Isso, saindo do Acre. Peru, Equador. Exatamente. Tem a nossa que sai de Mato Grosso do Sul, atravessa o Paraguai, vai até a Argentina e chega no Chile, em Antofagasta. Tem uma também lá no Paraná, que envolve a ferrovia, ou seja, é um despertar de um novo caminho para se atingir o continente asiático, com o objetivo de drenar melhor os produtos das exportações brasileiras. Isso é muito importante porque são divisas novas que serão geradas, economia para quem produz e manda o seu produto para fora e encurtamento da distância. Essa rota, ela tem inúmeras vantagens. E isso que nós apresentamos lá no Uruguai, em Montevidéu, na última reunião do Parlasul. Qual foi a nossa surpresa? Que essa apresentação foi referendada, foi avalizada pela unanimidade dos parlamentares que compõem o Parlasul. E qual é a vantagem desse traçado em relação aos outros, senador? Pois bem, vamos primeiro falar na questão da distância. Esse traçado encurta em 8.000 quilômetros marítimos para o produto do Brasil chegar até o continente asiático. 8.000 quilômetros. Além disso, em consequência disso, o frete ele sai mais em conta, mais barato, em 40%. Ou seja, é tudo que o país precisa num momento em que uma cortina está se abrindo para um novo momento econômico, com a reforma da Previdência sendo enfrentada, pautada e votada pelo Congresso, fazendo com que o Brasil possa ter muitas divisas para fomentar a sua economia. E no caso do Mercosul, daria acesso ao mercado europeu, por exemplo? Com certeza. Aos países com certeza. Outro dado roda? positivo que é bom mencionar, saiu do nosso estado, Mato Grosso do Sul, uma caravana de 50 empresários organizados por eles para poder definir os polos regionais de turismo a ser desvendado com essa nova rota. Ou seja, eles saíram da cidade de Porto Murtinho, atravessaram numa balsa para atingir, porque vai ter a ponte de Carmelo Peralta, Porto Murtinho, para poder atingir o Paraguai, e pegaram a estrada e foram embora. E chegaram até o Chile. 1.800 quilômetros. Dentre esses 1.800 quilômetros que eles percorreram, elencaram uma dezena de pontos turísticos a ser explorado pelo turismo brasileiro. Ou seja, ela tem muita vantagem. E aonde tem um potencial de turismo, o Estado, a cidade e o país que vai ser beneficiado, já de pronto apoia a rota. Então ela foi ganhando corpo, foi ganhando visibilidade, e eu vou aqui, se você me permitir, dar um testemunho. Recentemente, o presidente Bolsonaro recebeu no Itamaraty para um almoço o presidente do Paraguai.
Eu estava sentado numa mesa ao lado e cheguei para ele e falei o seguinte: presidente, a rota bioceânica, que vai sair lá do Brasil, Mato Grosso do Sul, atravessar o Paraguai, o que o senhor acha desse projeto? Você sabe o que ele fez? Chamou um assessor dele, pegou o celular que deveria ser dele, abriu nas fotos e me mostrou as fotos do avanço das obras que está tendo do lado paraguaio. Ele é um entusiasta desse projeto e eu tenho a certeza que tudo isso está conspirando a favor de que esse projeto torne uma realidade no mais curto espaço de tempo. Senador, o acordo foi firmado entre os dois países, Brasil e Paraguai, em 2016. Né? O Congresso ratificou e foi publicado no Diário Oficial em agosto do ano passado. Né? Quais as etapas da burocracia que ainda faltam ser vencidas para a consolidação do projeto? Bom, todo projeto ele envolve o quê? Custo, investimento. Qual foi a conspiração divina que está ajudando para que isso possa dar certo? Que aconteceu? O ex-ministro Marum, através de uma atuação firme, que hoje é conselheiro da Itaipu, eu acho que ele até plantou essa semente nessa participação que ele fez lá, ele encaminhou esse projeto e o Conselho da Itaipu resolveu arcar, já aprovado no Conselho, com o custo da ponte, 75 milhões de dólares. Ou seja, é um projeto que já está com seu escopo de projeto executivo definido, pronto para poder sair do papel e ir para frente. Então, falta finalizar o projeto executivo. Burocracia de organização de licitação, de organizar os acessos que essa ponte precisa ter, as questões jurídicas que envolvem toda essa relação entre dois países. Nada mais difícil licenciamento ambiental, tem toda essa parte ainda a ser nada mais difícil do que o recurso que já foi viabilizado. Esse era o ponto mais difícil, o obstáculo mais alto. Para a ponte. Para a ponte. A ponte vai ser construída com recursos de Itaipu, binacional. Exatamente. E, construindo essa ponte, você atravessa para o lado paraguaio. As obras no Paraguai já estão avançadas, eu vi no celular do presidente Marito, e tem muito trecho que já está pronto. E as obras do lado do Brasil? Os acessos que tem já estão todos planilhados, planejados, porque o presidente Bolsonaro, na posse do presidente da Itaipu, lá ele afirmou que esse é um projeto estratégico para o Brasil. Não só esse, mas os outros de acesso para o continente asiático. O agronegócio está vibrando com isso aí. Nós temos a convicção que por onde passar essa rota vai gerar prosperidade, desenvolvimento, pontos turísticos a serem observados por nós brasileiros. Ou seja, tem tudo para poder ser realmente um projeto prioritário para o governo brasileiro. Vai ser uma ponte estaiada, senador, é isso? O aspecto do projeto arquitetônico e executivo, ele está sendo trabalhado no sentido de ser realmente um marco também turístico, contemplativo, como a gente tem aqui em Brasília, a ponte JK, que todo mundo vai lá e para o carro para bater foto, em função da sua beleza, em São Paulo. Então, eu estou muito confiante que tudo isso vai para frente. Nesse mês mesmo, nós vamos ter outra reunião no Parla Sul, onde formalmente esse projeto vai ser inserido como prioridade entre os integrantes do Parla Sul. Mas o conceito da ponte estaiada também é para não prejudicar a navegação no Rio Paraguai? Com certeza. A ponte é sobre o Rio Paraguai, né? Tem todo o aspecto ambiental, aquela máxima de desenvolvimento com sustentabilidade é uma máxima do projeto. O presidente Bolsonaro frisou muito isso e eu estou muito confiante que realmente vai ser um grande propulsor do desenvolvimento econômico do Brasil. Queria só que o senhor falasse sobre o que está acontecendo na cidade que vai receber essa ponte, né, que é Porto Murtinho. O que está acontecendo nessa cidade? Olha, do lado do Brasil, é uma expectativa, porque é uma cidade que carece de emprego, carece de novas frentes de ações de desenvolvimento. Praticamente, essa ponte representa uma esperança de dias melhores.
E eu costumo dizer que a esperança tem pressa. Ela precisa ser logo encarada e resolvida para levar o bem-estar à população. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.